Antes do intervalo, eu fiz uma pergunta. Sim, É um mediador, lembra? É um bom mediador. Inclusive o senhor falou que ele até não tomou partido, ok. Ainda que tenha vontade. E eu disse, quantas pessoas tem aqui? 3 pessoas. 3, porque ele está mediando. Mas Paulo disse assim, falando de Jesus, que há um mediador entre Deus e os homens. Um só Deus. Jesus Cristo, o homem. Então nós temos os homens, pecadores. Ele é o mediador que nos leva, porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Percebe que existem muitas referências de duas pessoas? O versículo é errado. Ele diz, ninguém vem ao Pai, não ninguém vai. Então tudo bem, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ok? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisa dele. Só para concluir. Aí Filipe fala, mostra-nos o Pai que nos basta. Todo tempo se o Pai é outro ser fora dele, como é que ele se apresenta para Filipe como tal? Como Deus... O texto que o senhor citou. Como Deus é o único Deus. Mas nós estamos falando de duas pessoas distintas. E o texto ficou muito claro. Mas só para concluir, e aí o senhor cita da oração, ele como homem, mas ele ora para ele mesmo ou ele ora para alguém? Então vamos lá. João 17:1. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu. Então tem alguém no céu. Está orando. Ok, ao céu. Sim. E disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então ele está olhando para os céus, deve ter alguém lá. E ele está orando para esse que está no céu. Não são duas pessoas, pastor? Pastor, se ele está na condição humana, se ele se fez carne, se ele se tornou um de nós... Primeiro que no Salmo, se eu não estou equivocado, Salmo 62, diz que todo aquele que é santo orará a ti. Ele achado na condição humana, ele orou. Mas ele orou para quem? Ele orou. Para quem? Mas ele não se fez carne? Não. Se fez carne, mas ele orou para quem? O senhor fez uma pergunta para mim, o céu ficou vazio? E eu disse o quê? Não. Que não ficou, em se tratando do ponto, quando o senhor pergunta isso, o senhor pergunta a partir do pensamento unicista, dentro da doutrina da unicidade. Se ele é Deus, o céu ficou vazio. Porque a gente limita Deus a um corpo físico. Limita Deus naquela questão, naquele corpo humano, apenas aquilo ali. A Bíblia diz, toda a plenitude da divindade habita nele corporalmente. Toda a plenitude da divindade está no corpo de toda a plenitude. Olha, o termo é abrangente de toda, não sobra divindade para nada. Então a gente precisa entender o mistério da encarnação. E Paulo, ele fala que esse é um mistério. O que é um mistério? Um mistério, Jesus falou, aos homens eu falo por parábola. Os homens estão ocultos os mistérios do reino dos céus, mas a vocês eu revelo os mistérios do reino de Deus. Está lá em Lucas capítulo 10, verso 8 e 9. Então, a gente precisa entender que ele se fez carne, é um ser humano como qualquer um de nós. Então, por exemplo, uma das perguntas que eu não queria deixar sem resposta, que aí eu tenho que sair um pouco para poder não deixar por fora aquela pergunta que o senhor fez das duas testemunhas. Testemunho de duas pessoas é verdadeiro, não é? Então, o Pai testifica de mim e eu também dou o meu testemunho. Em outros textos, ele fala, ainda que o meu testemunho seja verdadeiro, autêntico, ou seja, o que acontece? Como nós analisamos essa questão? Mais uma vez, esses textos, todos esses que o senhor está citando, a maioria das vezes, com exceção da oração que ele faz para os seus discípulos, os diálogos são debates. João capítulo 8 é debate. João capítulo 8, se o senhor ler o capítulo de João, é um debate forte com os judeus. Nesse capítulo, ele defende veementemente a sua divindade. Que ele fala, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Eu sou, isso é uma palavra muito forte para a comunidade judaica, para o judaísmo, para aqueles que debatiam com ele. Então, quando ele diz para ele, o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, ou seja, se vocês não acreditam no que eu falo, a gente precisa entender uma coisa muito séria para os judeus, que isso é importante falar para vocês, que Jesus era praticamente um jovem de 30 anos, 32 anos. Ele já partia da discriminação, já de cara, pela questão da idade. Não sei se os senhores entendem essa questão, mas conversando com um rabino, quanto mais velho, a partir dos 40, 50 anos, é que um rabino vai ganhando responsabilidade, honra no meio da comunidade judaica. Então, nós temos aqui um homem de 30 a 33 anos no máximo, falando para os camaradas quem ele era, debatendo. Por isso ele vai dizer, vamos ler na lei,
O que a lei diz ao meu respeito? O que o pai fala ao meu respeito? Quando você pega a Bíblia, o pai está se referindo, a gente pressupõe que ele está falando de Yahvé, de Jeová. Então, quando você vai para a lei, é o que Cristo está falando, você vai para o pai, ouvir o pai falar, qual é o testemunho que o pai dá do filho? Isso a gente está falando na Torá, nos profetas, nos salmos. O que o pai fala do filho? Qual o testemunho que o pai está dando do filho? O que o pai fala do filho? Olha, eu vou buscar minhas ovelhas, esse que vai estar aí, vocês têm que saber que esse que vai vir, lá em Isaías capítulo 43, verso 10, vocês são minhas testemunhas, vós sois minhas testemunhas, e meu servo a quem escolhi, para que saibais e entendais e creais que eu sou eu mesmo. Sou eu o mesmo, e não há outro antes de mim, nem depois haverá. Deus sempre frisou, não há outro antes e nem depois. Jeová falando, não há outro antes e nem depois. A religião pegou e botou um antes e o outro depois. E ele não há um outro Deus, pastor. Nós não cremos em 3 deuses. Não há outro antes nem depois. Sim, deuses. Não há um outro Deus. São 3 pessoas. O pai é uma pessoa, o filho é uma pessoa. O pai, segundo a própria... Esse é um credo atanasiano. O pai, a primeira pessoa, é Deus. Correto? O filho é quem? Deus. O Espírito Santo é quem? Deus. Não, mas não são 3 deuses. São 3 pessoas. É isso, 3 pessoas. Todos os 3 têm a divindade, o atributo divino, ó, os 3 atributos. São 3 pessoas distintas, separadas. O pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então nós temos o quê? As 3 pessoas sendo chamadas na própria definição teológica de Deus. Então, para voltar aqui, só para concluir, o testemunho das 2 pessoas, eu estou falando, vede na lei, se vocês não creem no que eu falo, crede pelo menos nas obras. Por quê? Quando você vai para Jeová, ele fala assim, ó, quando eu vou enviar, cego vai enxergar, Isaías 35, mudo vai falar, cego vai ouvir, muita coisa vai acontecer. Então, se vocês atentarem para a lei, para o que está escrito na Torá, vocês vão ver que sou eu. Nos profetas, vocês vão ver que sou eu mesmo. Ele dá testemunho de mim. Esse é o testemunho, que é o próprio Jeová dos Exércitos. Então, tem o testemunho dele, que afirma que eu sou. Olha a frase discriminatória, pastor Juliano. Você não tem nem 50 anos. Como que você viu Abraão? Olha só a discriminação. Tu é um garoto novo, tu viu Abraão. Antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Então, quando ele falou eu sou, qual é a reação deles, pastor Juliano? O que eles fazem quando ele diz eu sou antes que Abraão existisse? O que eles fizeram? O que eles fizeram ali? Tacaram pedras, né? Pegaram pedras. Não chegaram a tacar. Eles iam matar por blasfêmia. Em várias ocasiões, quando ele afirma sua divindade, ele ia morrer a pedrada. Eu sou antes de Abraão? É isso aí. Vamos lá. Porque o texto mais uma vez não foi respondido, mas tudo bem. 10 programas aqui para a gente responder essas perguntas.